Salmo 13, a palavra do Senhor para a sua vida nesta noite. Na sua história, do seu caminho, Deus vem ao seu encontro nesta hora, que se chama agora, para tocar o seu coração e a sua vida com a palavra dele. Salmo 13, palavra de Deus. Vamos lê-la, vamos ouvi-la, vamos recebê-la e vamos nos colocar debaixo do impacto dela. Então, que cada coração nesta noite agora esteja aberto, totalmente aberto para a palavra. Amém? Ouçamos a palavra do Senhor. Salmo 13. Uma oração, um cântico. Diz assim: Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. O Salmo começa com uma pergunta que se repete 4 vezes. Até quando, Senhor? Até quando? E termina dizendo, eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Quando me mudei para Bragança, eu e minha família, comecei o trabalho com esta igreja, na época uma igreja pequena, bem pequena. Logo fui apresentado a um dos membros da igreja, fui levado a visitá-lo, um senhor idoso, que havia participado da igreja por muitos e muitos anos. Conversando com ele, me lembro que morava numa edícula, 2 cômodos. Aprendi um pouquinho sobre a vida dele e aprendi, entre outras coisas, o seguinte: ele era viúvo, tinha uma filha com a qual havia perdido o contato há anos e não tinha contato mais com nenhum outro parente. E aquele senhor, então, assim vivia, aposentado, naquela edícula só. Passaram-se, creio que 2 anos no máximo, e ele adoeceu gravemente. Quem poderia ajudá-lo? A memória dele começou a falhar também. Não tinha ninguém, nenhum parente, nenhum familiar. Me lembro que uma família da igreja o acolheu, ajudou bastante. Finalmente ele morreu. Quem faria o funeral dele? Não tinha ninguém. Um sentimento de abandono profundo. Olhando a vida dessa pessoa, a experiência dele, nós podemos ver nessa história a ilustração de muitos momentos que nós vivemos. Talvez você diria nesta noite, nunca estive nesta condição em relação a familiares, mas eu me senti abandonado. A circunstância foi de tal forma que eu me senti abandonado. O desafio foi tão grande e eu não sabia para onde correr e eu me senti totalmente abandonado. Talvez alguém nesta noite aqui se sinta abandonado. A situação é grande demais e inclusive os contatos, talvez até familiares com qual você conviva, não são suficientes, adequados para a sua necessidade. Talvez você se sinta abandonado. E de forma muito comum nos sentimos abandonados por Deus.
Quantos crentes se sentem abandonados por Deus? E nós lemos nesta noite na palavra do Senhor a oração escrita pelo salmista Davi, o rei Davi, onde ele fala de uma experiência, um momento da sua vida, quando ele também se sentiu profundamente, agudamente abandonado. E o que é que nós encontramos neste salmo? O que é que a palavra de Deus nos diz aqui? Diz a você nesta noite, quem sabe você que esteja se sentindo abandonado nesta noite. Talvez você que vai se sentir abandonado ou amanhã leve essa palavra com você. Mas qual é a palavra? Trate seu sentimento de abandonado. É preciso tratar esse sentimento e é possível tratar esse sentimento segundo a palavra de Deus. O sentimento pode chegar, aqui está o salmista, até quando? Mas é maravilhoso ver, rica é a transição deste salmo que começa com esta exclamação, ou melhor, esta pergunta, insistente, dolorosamente reveladora, e a dinâmica do salmo vai desembocar em algo totalmente diferente. Há muito para mim e para você aqui, há muito que se aprender com este salmo. Trate seu sentimento de abandonado. Você está se sentindo abandonado? Trate esse sentimento. Você não soube como tratar no passado? Aprenda com a palavra. Mais cedo ou mais tarde, nós haveremos de passar por um momento assim. Trate seu sentimento de abandonado com a palavra. Examine sua percepção de abandono. É preciso que nós examinemos esta percepção nossa. Me sinto abandonado. Você está se sentindo? Examine essa percepção. O sentimento vem de uma percepção que você tem, de que você foi abandonado. Deixaram você só. Ninguém se importa, inclusive Deus. Será que é assim? Será que é assim? O salmista tem essa percepção muito forte, é convicto. Até quando? 4 vezes. Até quando? Até quando? Até quando? É muito forte. Ele tem então uma definição. Eu estou abandonado. Porque a percepção dele é esta, e assim é que se reflete nestas perguntas. Mas nós precisamos entender a questão da ação, intervenção versus presença e companhia, então. Os hebreus, no caso, o rei Davi, o autor deste salmo, ligavam a presença e companhia de Deus muito à ação e intervenção. Então, se não havia ação e intervenção de Deus, Deus não estava presente, não tinha-se a companhia dele. Um discernimento equivocado, errado. Quando você tiver a percepção de abandono, examine isto. Examine isto. Será que a sua percepção de abandono é porque você não tem a intervenção ou a ação de Deus que você quer? E especialmente do jeito que você quer e na hora que você quer? Será que se Deus não está intervindo e agindo da forma que você quer e quando você quer dizer que Deus o abandonou, que a presença e a companhia dele não está com você para olhar por você e sustentá-lo? Cuidado com a percepção equivocada. Examine sua percepção de abandono. Falta de intervenção e ação de Deus da forma que nós gostaríamos ou esperamos, não é necessariamente abandono e nem mesmo a ausência de Deus à nossa volta. Pelo contrário, a companhia do Senhor é prometida que sempre estará conosco. Trate seu sentimento de abandono, examine a sua percepção de abandono. Quando chega, examine, olhe bem o que a palavra de Deus nos diz e ensina. Trate seu sentimento de abandono. Você está acompanhado no seu abandono. O salmista está neste momento difícil, até quando, até quando? Mas naquele momento, ele se lembra que ele tem a quem se dirigir. Abandonado, mas não abandonado, então. Abandonado, mas não abandonado. Senhor, diz ele, até quando?
Ora, se há um Senhor a quem eu posso perguntar até quando, então realmente não estou abandonado. Você está acompanhado mesmo quando sua percepção de abandono for profunda e aguda. O Senhor está por aí, porque se Ele não estiver também, o que faremos? A verdade é que mais cedo e mais tarde todo ser humano há de dizer Senhor. Todo ser humano há de exclamar Senhor. Não importa o que se confessa daqui e dali, todo ser humano haverá de dizer Senhor. Nós temos a quem nos dirigir, a presença de Deus é algo que nosso espírito não pode negar, e mais a palavra de Deus nos diz que o Senhor está a nós, acessível a nós em Cristo Jesus. Você está acompanhado no seu abandono. Aquele quarto escuro do abandono sempre tem uma fresta para onde você pode olhar, uma fresta de luz, que é a presença e a pessoa de Deus. Senhor, até quando? O salmista começa a tratar sua percepção de abandono em oração, então. Ele vai levar a presença de Deus, ele vai se derramar na presença de Deus, abrindo o seu coração, da sua percepção, do seu sentimento. Ele não vai se tornar um herói da fé aqui, se queremos assim chamar, entre aspas. Não me sinto abandonado nunca. Não, ele vai levar a Deus a sua fraqueza. Deus não está esperando que os seus filhos venham a Ele com fachadas. Deus espera que os seus filhos venham a Ele de coração aberto, para inclusive derramar a sua carência, a sua necessidade, sua fé fraca, seu momento de debilidade espiritual. O salmista vai à presença de Deus com este sentimento de total abandono. Senhor, até quando? Tratamento em oração. E aí então o que acontece nesse momento? Ele acaba encontrando companhia, sintonia. Quando a percepção do abandono era tão real, foi largado, nem Deus se importa comigo mais. Tratando em oração, encontra companhia. Você está acompanhado mesmo no seu abandono, na sua percepção de abandono. Vá a Deus em oração. Você tem de oração a Deus no seu momento de abandono, meu irmão? Trate seu sentimento de abandono. Você está acompanhado. Pode clamar pelo Senhor, pode levar a Ele essa percepção de abandono. Não é pecado. Deus espera e quer ouvir de você. Trate seu sentimento de abandono. Reaja então ao sentimento de abandono. Reaja. O salmista move o foco do abandono para Deus. Aliás, temos que tomar muito cuidado com o nosso foco em todo tipo de sentimento negativo, em nossas emoções. E as pessoas entram numa dada emoção que é detrimental, e aí começam a habitar naquilo, e a curtir ali aquilo, e andar em círculo, e não rompem com aquilo. E aí pensam que uma droga psiquiatra vai corrigir esse problema. Vai anestesiar, vai amortecer, vai cortar um pouquinho o contato com a realidade, quem sabe, mas não resolve o problema. É preciso mover o foco daquele sentimento, daquela emoção para a presença de Deus. Aí está a grande vitória. Seja qual for a experiência emocional negativa, no meio dela, voltar o foco à presença de Deus. E o salmista faz isto muito bem. O homem que começa dizendo até quando, Senhor, é agora aquele que vai dizer o que mais à frente? Olha para mim e responde. Agora então ele já não está mais focando no seu abandono como a única coisa que existe e curtindo aquilo num mundo fechado. Ele rompe com aquilo para começar a conversar com o seu Deus e saber que ele pode clamar. Olha para mim e responde. É um Deus a quem eu posso me dirigir. Vou focar nele. Vou me desgastar em clamar por ele, ao invés de me desgastar em rodeando esta percepção, sentimento, emoção negativa e destrutiva. A questão é habitar no sentimento de abandono ou não? Qual é a sua escolha? O salmista escolhe não habitar e começa a olhar para a presença de Deus e a clamar ao Senhor.
Isto aqui não se trata de truque de pensamento positivo, nem domínio da mente humanista do próprio homem, no próprio homem. Não, ele reage porque há uma razão para reagir. Há um Deus sobre nossas vidas, maior do que nossas circunstâncias, maior do que nosso entendimento, maior do que nossa história. Um Deus que está aberto em Cristo para o meu clamor. Então eu tenho razão para reagir. Eu tenho base para reagir. Não é no mero triunfalismo, ufanismo humano. Não é uma reação num otimismo alegre, humano, que não tem fundamento e sustentação. Pense de forma mais positiva. Não, há razão para reagir. Otimismo não muda nada. Otimismo não é Deus. Otimismo é um sentimento que pode ser paliativo. Não, razão para reagir, porque é um Deus, e então há possibilidade de súplica, e então eu tenho em quem focar no meu coração, minha mente, quando estou cercado por este sentimento de abandono ou qualquer outro. Trate seu sentimento de abandono, reaja ao sentimento de abandono, olha para o Senhor e clame ao Senhor, olha para mim e responde, ó Deus. Então, abre-se uma janela no meio do quarto escuro agora. Trate seu sentimento de abandono. Celebre a companhia da fé no abandono. Celebre a companhia da fé no abandono. E o que é a companhia da fé, senão a companhia de Deus? O que é a companhia da fé, senão a certeza, a segurança de que Deus se importa e Deus cuida? Não entendemos, não sabemos todas as coisas, mas a companhia da fé me diz que, mesmo na minha percepção de abandono, Deus está presente. A falta de ação dele não é abandono, não é ausência. Não é que Deus foi embora. É a companhia da fé. É a companhia que me diz que esse Deus cuida e Ele há de olhar por mim. Então, tratando o seu sentimento de abandono, você vai saber que você está acompanhado no seu abandono. Senhor, volta-se para Ele. E aí você reage ao sentimento de abandono. Olha para mim e responde. Você agora começa a entrar na comunhão com Deus. É o que o salmista faz. E aí finalmente ele entra na celebração da companhia da fé, no meio do abandono. Ele diz, no final já do Salmo, ele diz, Senhor, quero cantar ao Senhor. E aí, quando ele usa a palavra Senhor, no último verso, quero cantar ao Senhor, é a palavra no hebraico, no original que o Salmo foi escrito, na língua dos judeus, hebreus. Senhor aqui é o nome de Deus, Yahvé. Às vezes procura se transliterar como Jeová, mas o melhor é Yahvé. O que é Yahvé? O nome de Deus, que era sagrado entre eles, e que eles não pronunciavam. Então, quando eles iam dizer Yahvé, eles colocavam a nota do lado, lembrando que deviam dizer Senhor, porque não podia se dizer o nome de Deus, tão sagrado que era. Não queriam tomar o nome de Deus em vão, nunca tinham medo disto. Então, Senhor. Mas, escrito estava Yahvé. Quem é Yahvé? Yahvé é o nome de Deus, mas o Deus que se manifesta ao povo dele em aliança. Deus, cantamos um cântico sempre, é o Deus de aliança, porque é verdade. As alianças de Deus com o povo de Israel no Velho Testamento, que dirige, aponta para a grande aliança que é feita em Cristo Jesus, a aliança final e definitiva. Quando Jesus está naquela noite da sua traição, celebrando a ceia, a mesa do Senhor, não é que nós celebramos até hoje, conforme Ele ordenou, fazer isto em memória de mim. Lá na narrativa do Evangelho diz que Ele tomou o cálice e disse, este é o meu sangue da nova aliança. O que é aliança? É o pacto
Deus entrou em pacto com o povo dele no Velho Testamento, e no Novo Testamento, a partir de Cristo, temos a grande aliança, o grande pacto de Deus. Quais são os pactos de Deus com o seu povo? É o pacto da fidelidade, da companhia, da presença de Deus. E Deus em Cristo, então, tem pactuado conosco. Deus entrou numa aliança, num pacto. E que pacto e aliança é esta? O salmista diz: confio no teu amor. Ele está aqui lembrando e trazendo à memória o amor confiável. Porque a palavra amor que aparece aqui é uma palavra também do hebraico que é difícil sempre a tradução. E às vezes é traduzido por amor, às vezes como o amor confiável, ou o amor fiel. Então tenta se expressar usando às vezes duas palavras, porque esta palavra no hebraico fala deste cuidado, deste pacto de Deus conosco, de cuidado e amor que nunca passará. Confio em teu amor. Ou melhor, confio na tua fidelidade, alguns diriam. Você não pode confiar na minha fidelidade, nem eu na sua. Antes que alguém fique escandalizado, deixe-me dizer, eu não estou dizendo que nós vamos tornar imorais uns com os outros, mas a verdade é que nós não somos totalmente confiáveis. É verdade, não é? Mesmo nós em Cristo, que temos tanto ainda Deus a trabalhar conosco, aqui e ali nós falhamos. Nós falamos muito em amor, os homens falam tanto em amor, e nos nossos dias, quando se fala amor romântico, nada poderia estar mais longe do que esta palavra aqui no hebraico quer dizer sobre Deus. O amor ficou a coisa menos confiável que existe no mundo hoje, quando olhamos os relacionamentos e as músicas românticas dos nossos dias. Mas mesmo nós que levamos a sério, por exemplo, o amor conjugal, a verdade é que nós não somos infalíveis. De novo, não estou falando necessariamente de uma condição imoral. A verdade é que nós não somos tudo que deveríamos para ser nosso cônjuge, poderíamos ser. Não é verdade? O que eu quero dizer, o que a palavra de Deus está falando aqui, do amor de Deus, a fidelidade de Deus, algo que é distinto de mim e de você, é o único amor que nunca falhou e nunca falhará. Sabe o que é isso? Eu e você vamos falhar com Deus, mas essa palavra nos diz que Ele nunca falhará conosco. Jesus toma o cálice e diz: este é o meu sangue da nova aliança derramado por muitos. A graça de Deus se volta para nós em Cristo e diz: você é meu para todo sempre. E quando nós nos afastarmos de Deus, quando nós abandonarmos Deus, Deus não nos abandona. Celebre a companhia da fé no abandono. É o Deus da aliança, Yahvé. Senhor, quero cantar teu amor, confio em teu amor. E aí então, não poderia terminar diferente. Surge a memória da fé, razão de louvar. Como que este homem termina, que começou questionando até quando, Senhor, como que ele termina? Ele termina dizendo: quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. O sentimento de abandono, quando então nós tratamos esse sentimento com Deus e chegamos a celebrar a companhia da fé, nos lembrando que Deus da aliança não nos abandona e está olhando por nós, porque Ele é aquele que tem o amor confiável, o amor com o qual posso confiar. Eu começo a lembrar de tudo que Deus já fez no passado por mim.
não temos boas memórias, precisamos ter memória melhor. E no momento de abandono, precisamos lembrar como foi nas outras vezes que nos sentimos abandonados. E naquele momento, quando o nosso coração quer ter a percepção de que Deus foi embora, precisamos lembrar do que Deus tem sido nos anos que se foram. Quero cantar pelo bem que o Senhor me tem feito. Daquilo que Deus fez do passado até agora. Esta é a força do verbo. Sim, no momento eu não entendo, Deus não está fazendo como eu quero, mas esse Deus é um Deus de uma história comigo tremenda. E eu vou me ocupar em cantar do que Deus fez. E vou gastar menos energia lamentando o presente. Por isso, há motivo de alegria. Ele diz, eu exulto na tua salvação. Eu exulto na tua salvação. Começo a lembrar e a cantar o que Deus já fez. E aí, eu não posso fazer outra coisa a não ser exultar na salvação. Deus fiel, Deus do amor confiável, o Deus da aliança, o Deus então que me resgatou para si, em Cristo sou salvo, vou louvá-lo, o Deus com o qual tenho uma história comprida e tremenda. E o sentimento do abandono é equacionado. O homem então que disse até quando? O Salmo não diz que a situação mudou. Talvez tenha mudado depois. Mas enquanto ele escreve o Salmo, ele ainda habita naquela condição desafiadora, naquele problema que ele estava enfrentando. Durante o Salmo não mudou. O que mudou foi o coração dele em relação a Deus. E foi isto que levou a ele a ter condições de tratar seu sentimento de abandono. Esse é o caminho. E se não for esse, não há outro. E se não for esse, não há outro. Mas louvado seja Deus porque há esse caminho, e esse caminho é o nosso. E que todos nós possamos dizer, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. E que todos nós possamos sempre exultar na salvação que é nossa em Cristo Jesus. Seja em qual momento estivermos. Todos nós já ouvimos falar certamente de Martin Luther King Jr., foi o pastor batista nos Estados Unidos que liderou aquele movimento dos direitos civis lá nos anos 60, depois foi assassinado. É um pensamento dele que é relevante para este momento e nos ajuda a focar neste salmo. Ele disse o seguinte, escreveu aliás, quando os nossos dias forem cobertos por nuvens escuras, e as nossas noites forem mais escuras que 1000 noites. Lembremos que há no universo um ser benigno e poderoso, cujo nome é Deus, e é capaz de abrir caminhos onde não há caminhos, e transformar o nosso ontem sombrio num luminoso amanhã. Vamos orar na presença de Deus. Nós te louvamos, Senhor, pela Tua presença. Pela Tua presença que não nos abandona. Pela Tua presença que não nos abandona mesmo quando pensamos que estamos abandonados. Pela Tua presença que nunca haverá de largar de nós. Pela Tua presença que movida por um amor infalível,
Acordou-se em nós para todo sempre. E, ó Deus, na nossa pequenez, nos nossos sentimentos e percepções tão variáveis, nós te louvamos porque o Senhor não é variável. E nós te louvamos pela certeza de que o Senhor nos levará adiante, mesmo quando nossa percepção diz diferente. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, porque a tua presença está aqui nesta noite. E o Senhor tem nos chamado em Cristo Jesus para o caminho eterno. Leva-nos, Senhor, debaixo do teu cuidado e fortalece os nossos passos. Dá-nos, Senhor, sempre a memória correta e uma administração saudável de nossos sentimentos. Ó Deus, clamamos por aquele que nesta noite atravessa o momento mais desafiador. Olha por este, ouve este clamor, atende este coração, fortalece, ó Deus, e que nós todos aqui igualmente possamos sair daqui para esperar no Senhor, para aguardar em Ti. Possamos sair daqui com a nossa fé fortalecida, de que o Senhor irá nos acompanhar. Leva-nos daqui então, Senhor, partindo caminhos uns com os outros, mas sempre na Tua companhia. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Pelo sustento material, percorremos anos e anos, e aqui estamos nós, porque o Senhor proveu. Ainda agora, neste mês. Por isso, colocamos no Teu altar nosso dízimo, ó Deus, nesta noite também. Recebe. Toma tudo em Tuas mãos e multiplica para a bênção do Teu reino. Oramos no Teu amor em Cristo. Amém, Senhor.